Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos, irmãs, quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Aqui está o motivo de toda perseguição à moral da Igreja Católica Apostólica Romana. Quando nós olhamos para a história da salvação, nós vamos percebendo que todos aqueles que não estão na luz de Deus perseguem aqueles que estão na graça de Deus e que vivem a sua palavra, que praticam e que anunciam. Não é diferente o tempo que nós estamos vivendo dos tempos passados. As perseguições continuam as mesmas, ou até mesmo de forma pior. Quando nós olhamos para a história da Igreja com a revolta protestante, nós vamos percebendo que ao longo desses 500 e poucos anos, existe uma investida de forma maior sobre a moral da Igreja Católica. Por quê? Porque quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz para que suas ações não sejam denunciadas. Por isso nós que queremos e desejamos a santidade, nós que desejamos estar na graça de Deus, precisamos sempre voltarmos os nossos olhos para o ato dos apóstolos. Porque diante de todas as crises que a igreja viveu, que a igreja passou, ela sempre teve um olhar para o início da sua igreja, para o ato dos apóstolos. Por isso nós podemos afirmar que a partir da leitura do Atos dos Apóstolos de hoje, olhando para todo o contexto, Deus faz maravilhas pelos arautos da boa nova, porque difundem a palavra de vida. Deus faz maravilhas por meio daqueles que estão dispostos e na vida daqueles que estão dispostos a viver o Evangelho e a praticar as boas obras. Porque quando nós estamos na luz de Deus, nós também somos revestidos desta luz e nos tornamos arautos da boa nova, arautos da esperança. Mas veja bem, meus amados irmãos, quando nós olhamos para o ato dos apóstolos, os apóstolos e todos os primeiros cristãos fizeram maravilhas.
anunciaram o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo sem medo, mas mesmo estando sob a luz de Deus, Deus não os preservava da prisão. E quando a prisão acontecia, Deus os libertava. Mais ou menos rapidamente, poderiam durar uma noite, poderia durar anos. Às vezes, a fraqueza da palavra dura uma noite, outras vezes dura anos. Mas a palavra acaba por vencer e por avançar irresistível até os confins do mundo. Basta olhar para os 3 primeiros séculos da igreja, onde a igreja foi perseguida, onde muitos homens e mulheres derramaram seu sangue por causa de Cristo. A igreja prevaleceu. Basta você olhar para estes 2000 anos de história, o quanto a igreja foi perseguida, quantas pandemias a igreja viveu, quantas perseguições de morte os arautos do Evangelho, os arautos da Boa Nova, os arautos da esperança sofreram. Nós não precisamos ir muito longe, basta olhar o que houve há alguns anos atrás nos países, naquilo que os católicos, os cristãos viveram nos países da ex-União Soviética. Basta olhar para o servo de Deus, Dom Vantuan, arauto da esperança, o quanto ele sofreu na prisão. Mas mesmo na prisão, Dom Vantuan, ele não teve medo. Ele celebrava diariamente, mesmo com uma migalhinha de pão e uma gotinha de vinho. Sofreu a perseguição, queriam tirar a sua vida. Basta você olhar atualmente para o Oriente Médio, para alguns países da África. Quantos cristãos ainda estão dando e derramando seu sangue por amor a Cristo? Infelizmente, em uma cidade aqui do estado de São Paulo, na missa, na vigília pascal, os fiscais da prefeitura foram lá e impediram a continuidade de uma transmissão da vigília online, onde somente estava o padre e a equipe de transmissão. E vai me dizer que isso não é perseguição? Infelizmente, hoje, nós precisamos, infelizmente, muitos hoje se acomodaram. Porque Deus está dando uma nova visão para a igreja doméstica. Sim, a igreja doméstica está sendo fortalecida, isso ninguém pode negar, mas nós precisamos entender que nós não podemos acomodar e viver uma fé midiática, uma fé online. Nós precisamos estar na presença de Cristo e vivermos a Eucaristia em comunidade, receber o corpo e o sangue de Cristo, porque existe uma grande diferença da transmissão online para a missa presencial. Mas, infelizmente, muitos preferiram calar-se diante destas realidades e cruzarem os braços. Não estão vivendo o Evangelho como os primeiros cristãos, porque eles não tiveram medo. Tiveram medo, sim, antes de Pentecostes. Antes de receberem a graça do batismo no Espírito Santo, os apóstolos viveram fechados, de casa em casa, com as portas e janelas fechadas, porque estavam com medo. Mas a partir da graça de Pentecostes, eles abriram as janelas, abriram as portas, e devido à perseguição iam de cidade em cidade, fugindo sim do martírio, mas anunciando o Evangelho. Quanto mais a igreja era perseguida, mais a igreja crescia. Mas nestes últimos tempos, quanto mais a igreja é perseguida, mais nós nos escondemos. Onde está a nossa fé? Onde está a nossa confiança?
A nossa confiança precisa estar em Deus e não nos homens. Nós não podemos ter medo das prisões, nós não devemos ter medo das perseguições, porque a perseguição a Cristo sempre vai existir. E há tantas formas de prisão e de libertação, mas Jesus acompanha o caminho de sua palavra e de vários modos está presente aos seus mensageiros, está presente em seus mensageiros, por meio da graça do Espírito Santo, por meio da graça do batismo que nós recebemos, porque Jesus prometeu que estaria conosco até o fim dos tempos. Jesus está presente em cada um daqueles que anunciam com verdade e sem medo o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus está presente, sim, no coração e na vida daqueles que anunciam e não têm medo da morte e da perseguição. Lógico que nós devemos entender que o martírio não é uma vocação, mas é uma graça do momento. Mas Jesus sempre estará conosco, acompanhando junto deles para os libertar das coações externas e internas. A figura deste mundo passará, meus amados irmãos, e o que não passará serão as coisas do alto. Por isso nós devemos buscar viver a fé conforme a fé dos apóstolos, conforme a fé da tradição apostólica, da doutrina da igreja, e anunciarmos com verdade. Mas, infelizmente, até dentro da própria igreja nós vemos os lobbies, a revolta de muitos padres na Alemanha contra o Vaticano, a revolta, né, da realidade marxista dentro da igreja, e tantas outras, né, tantos outros lobbies que lutam contra a verdade. A figura deste mundo passará, mas a palavra de Deus não passará. Tanto amou Deus o mundo que lhe entregou o seu Filho unigênito, a fim de que todos os que nele crê não se perca, mas tenha a vida eterna. E por meio da força da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, se nós nos abrirmos à graça de Deus e desejarmos realmente vivermos a santidade, a doutrina da igreja, nós não precisamos ter medo, porque todo aquele que está na luz de Deus, Deus está com ele. Então não tenhamos medos de sermos repreendidos por falarmos a verdade. Não tenhamos medo de sermos perseguidos, seja externa ou internamente. Não tenhamos medo da prisão, porque assim como nós vemos, nós ouvimos na primeira leitura, o Senhor vai nos libertar das amarras do inimigo. Que nós possamos confiar em Deus e não mais nos homens. Porque aquele que crê em Deus, mesmo que morra materialmente, ele viverá eternamente. Em outro momento, Jesus também vai dizer: não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas tenhais medo daquele que pode matar a alma. E quando nós nos calamos, quando nós cruzamos os braços e deixamos de anunciar a esperança da eternidade, de um céu novo, de uma terra nova, nós estamos compactuando com o inimigo. Quando nós deixamos de formar homens novos para um mundo novo, nós estamos compactuando com o inimigo de Deus. Mas que nós sejamos fiéis à doutrina da igreja e à tradição apostólica, que nós sejamos fiéis a nosso Senhor Jesus Cristo, que nós possamos viver na luz de Deus e não na escuridão e nas trevas. Porque muitos arautos da esperança se calaram e por isso as pedras estão falando. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.